Olá, turma! Bem-vindos a mais uma semana de aulas online. Nós estamos nos encontrando por aqui ainda. Lembrando a todos que essa semana temos também agora, para o início da semana, a entrega dos trabalhos. Então, não esqueçam que vocês têm os trabalhos ainda por finalizar, ok? Então, vamos lá, vamos continuar com o nosso conteúdo do material didático. Bem-vindos, então, e vamos começar. Muito bem, turma. Vamos, então, continuar falando sobre as reações químicas, só que agora de uma forma um pouquinho diferente. Nós vamos analisar as partes de uma reação química, como ela é constituída e como nós poderemos fazer o seu balanceamento. Vamos lá. As reações químicas são os fenômenos químicos que ocorrem, certo? Nós dizemos, então, que na síntese da água, o gás hidrogênio reagiu com o gás oxigênio, formando a água. No ataque de ácido nítrico sobre o cobre metálico, o ácido reagiu com o cobre, produzindo água, nitrato de cobre e dióxido de nitrogênio. Na queima do magnésio, o magnésio reagiu com o oxigênio, formando óxido de magnésio. Veja, tudo isso acontece, todas essas situações, elas foram, então, reações químicas. Um fenômeno químico também é chamado de reação química. Observe, as reações químicas são representadas graficamente por estruturas chamadas equações químicas. Muitas vezes ocorrem as reações sem que nós consigamos perceber de primeiro momento que aconteceu uma reação química. Contudo, alguns sinais podem ser evidenciados de que realmente está ocorrendo uma reação química. Os sinais mais frequentes são a mudança de cor, borbulhamento, liberação de gás, mudança ou formação de odor, liberação de luz ou de calor, entre outros fatores. Esses são os principais. Nessa imagem que você está vendo então, inicialmente, dois joguinhos de duas bolinhas brancas, somando com duas bolinhas vermelhas. E aí vai me dar duas moléculas separadas, sendo que cada uma delas tem duas brancas e uma vermelha. Veja, nós conseguimos entender essa reação química percebendo que a soma do hidrogênio com o oxigênio vai formar a água. Porém, deve ser formado em uma proporção correta, que são duas moléculas de hidrogênio, 2H2, com uma molécula de oxigênio, que é O2, vai resultar em duas moléculas de água, que é 2H2O. Muito bem, retomando então, aí está a representação de uma reação química. E a representação de uma reação química recebe o nome de equação química. A equação química é a representação gráfica desta reação que ocorreu. Ok, aqui vocês têm então uma reação química representada. Como eu falei, uma reação química pode ser representada graficamente pela equação química. Aqui vocês têm um exemplo de N2 mais H2 vai formar NH3. N é nitrogênio e H é hidrogênio, certo? Os primeiros membros da reação química se chamam reagentes e os últimos, produtos. Os reagentes irão reagir entre si para formar uma nova substância, no caso, o produto.
Em soma, temos no primeiro membro os reagentes A mais B, que poderão me dar C mais D, só que nesse caso específico, é A mais B que vai me dar C. O segundo membro, reagente, é o produto, onde a flechinha indica o sentido da reação. As letras pequenas representam os coeficientes da reação e as letras grandes, as substâncias. Então, quantos elementos do A eu terei? Eu terei 3 elementos, então 3A. E quantos elementos do B? Eu terei 2, então 2B. A letra minúscula representa os coeficientes da reação. Aqui eu tenho, então, as fórmulas e os coeficientes da reação química anterior. N2H2 e NH3 indicam quais são as substâncias participantes da reação química. No primeiro membro, aparecem os reagentes, isto é, as substâncias que entram em reação. E, no segundo membro, aparecem, então, os produtores, ou seja, as substâncias que são formadas através desta reação. E o que seriam esses coeficientes? Eles indicam a proporção de moléculas que participam da reação. Não é costume escrever o coeficiente 1, que fica, então, subentendido. O objetivo dos coeficientes é igualar o número de átomos de cada elemento no primeiro e no segundo membro da equação. Ou seja, simplificando, galera, se você tiver 3 hidrogênios no primeiro membro da reação, que são os produtos, você terá que ter 3 hidrogênios depois da flechinha, que serão os produtos. Eles podem não estar arranjados como estavam anteriormente, mas o número desses elementos tem que ser igual, certo? Os coeficientes indicam, então, a proporção de moléculas que participam da reação. Não é costume escrever o coeficiente 1 ou mais 1 ou menos 1, que fica subentendido. O objetivo dos coeficientes é, então, igualar o número total de átomos de cada elemento, ok? Não esqueçam disso. O balanceamento de equações químicas. O que é o balanceamento? Na verdade, significa acertar os coeficientes ou até mesmo balancear. Uma equação química, no caso, se eu irei balanceá-la, eu irei igualar o número total de átomos de cada elemento, no primeiro e no segundo membro da equação. Nós utilizaremos o método das tentativas. Então, veja, se nos produtos eu tenho 5 oxigênios, nos reagentes que formaram, eu também terei que ter 5 oxigênios. Não necessariamente formando a mesma substância, porém, o número de átomos deve ser o mesmo. Vamos lá. O método das tentativas. Este método se preocupa com o acerto no número de átomos nos 2 membros da equação, que é o que nós teremos que fazer para balancear uma equação química. Regras básicas. Raciocinar com um elemento, que aparece apenas uma vez no primeiro e no segundo membro. Preferir o elemento que possua índices maiores. Escolhido esse elemento, transpor seus índices de um membro para o outro, usando-os como coeficientes. Prosseguir assim com outros elementos, usando o mesmo raciocínio até o final do balanceamento. Veja, eu tenho N2 mais H2, que vai formar NH3. Nenhum deles está igual. No primeiro membro, eu tenho N2, ou seja, 2 nitrogênios. E no segundo, que são os produtos, eu tenho apenas um. Como eu tenho 2 nitrogênios no primeiro e 1 no segundo, eu irei colocar o número 2, que está no reagente N2, na frente do produto NH3. Então, ficará 2
NH3. N2 mais H2 vai dar 2NH3. Agora vamos para o hidrogênio. O hidrogênio tem 2 átomos. E no produto eu terei 3H3. O que eu vou fazer? Eu colocarei o 3, que é o coeficiente do H, na frente do H que está sozinho. Ficará, então, 3 vezes 2, eu terei 6. O quê? 6 hidrogênios no primeiro membro. E, olhando para o segundo membro, 2 vezes 3, 6 também. Agora, o nitrogênio, N2, eu tenho 2 nitrogênios. No segundo membro, eu tenho 2 NH3. O 2, ele se refere tanto ao N, que é o nitrogênio, como ao H, que é o hidrogênio. E o 3 se refere apenas ao H, porque ele está embaixo. Quando o número está na frente, ele se refere a todos os átomos. Quando ele está embaixo do átomo, ele se refere apenas àquele átomo que ele está embaixo. Portanto, no caso do hidrogênio, eu tenho que multiplicar o número 2 pelo número 3, ok? Me dando 6 hidrogênios, que eu já igualei colocando um 3 no primeiro membro. E o nitrogênio? O nitrogênio, eu vou colocar apenas um 2, como já tinha colocado. 2 vezes 1. O 1 não é necessário colocarmos na equação química. Então, subentende-se, assim como em matemática, subentende-se que eu tenho um nitrogênio. 2 vezes 1, 2. 2 nitrogênios de um lado, 2 nitrogênios do outro. 2 vezes 3, 6 hidrogênios de um lado e 6 hidrogênios do outro. Muito bem, espero que tenham entendido e bons estudos e até o próximo encontro.